trazer um tema bem interessante aqui para o nosso encontro da nossa comunidade de deusas. Então, sejam todas bem-vindas, uma ótima noite a todas. Espero trazer aí palavras de conforto para cada uma de vocês e exercícios práticos para que a gente possa realmente enfrentar aí as adversidades que acontecem no nosso dia a dia com muito amor no coração. A Elisana já me acompanha há bastante tempo, então ela já entende um pouquinho mais. Obrigada. Ela já entende um pouquinho mais desses recursos que eu acabo explicando aqui, que a gente vai trazendo um pouquinho de clareza, um pouquinho de consciência para os nossos processos. Hoje eu vou usar aqueles slides da jornada de deusas. Deixa eu só abrir eles aqui, ó. Se eu não apaguei, porque eu fiz uma limpeza no computador. Vamos ver. Eu fiz uma limpeza esse final de semana. Aqui. Hum, eita, pera. Achei, deixa eu compartilhar com vocês. Vamos lá, compartilhar tela. Aqui. Estão vendo? Tá bonitinho aí na tela? Faz um... Eu acho que pode escrever no chat, né? Vocês estão todas fechadinhas? Hoje eu quero reforçar um pouquinho aqui com a gente esse propósito do que qual que é o meu propósito com vocês, qual que é o meu propósito dia a dia? O que é que eu acredito como verdade? Qual é essa bandeira que eu tanto defendo e que eu acredito porque foi o que me permitiu a mim, Priscila, ressignificar muito do meu passado, olhar para as minhas dores emocionais e acessar um novo espaço de consciência que fez com que minha vida desse essa reviravolta que vem sendo a cada dia mais. Eu tive depressão pós-parto, tive vários processos nesse sentido. E aí o que acontece? Eu não sabia como lidar com as minhas emoções, eu não tinha essa consciência, eu não fui ensinada a dar atenção às minhas emoções. Então, o que que acontecia? Eu me fechava, ia para a bolha, não sabia pedir ajuda, não sabia do meu poder pessoal, sentia muito essa ausência, tinha muito esse estado de vítima, né? De culpar as situações, as pessoas, para que a minha vida tivesse. Eu acreditava que minha vida poderia ter sido diferente se as pessoas tivessem feito tal coisa, sabe? Então era sempre buscando justificativa, mas eu não acessava esse meu eu interior, eu não acessava a minha deusa interior. E aí, quando eu comecei essa jornada de autoconhecimento, eu fui percebendo que, com o passar do tempo, eu sei que às vezes para algumas pessoas parece ser mais difícil, para outras pessoas é um pouco mais fácil. E tá tudo bem, cada uma no seu tempo. Ah, Rita, a Rita é deusa. Bem-vinda, Rita! E para algumas pessoas é mais fácil, para outras é mais difícil. E o que que acontece? Enquanto a gente está buscando fora de nós essa conexão, esse bem-estar, a gente nunca vai acessar. Por quê? Porque a gente fica tapando um buraco interno. Esse buraquinho é dentro de nós. Então, enquanto eu não tenho consciência de que esse buraco é dentro, eu vou buscar fora, tentar suprir isso. Então, eu busco validação, eu busco aprovação, eu me coloco em situações bem complicadas para poder ter carinho dos outros, né? Eu, por exemplo, Pri, aqui os sinais que eu percebia, falta de tempo para cuidar de mim, falta de vontade para cuidar de mim, né? Eu não tinha um pingo de vontade de me cuidar, eu sempre colocava os outros em primeiro lugar. Só que esse aqui, ó, de colocar os outros, priorizar os outros, no meu caso, ainda era pior porque eu fazia questão de cuidar dos outros para jogar na cara dos outros, tá? Eu não sabia impor os meus limites, então eu não sabia me ouvir, eu não sabia o que fazia bem para mim. Então, às vezes, por exemplo, no simples fato de escolher uma comida, eu deixava que os outros escolhessem, eu não sabia do que eu gostava. Tem consciência disso? Quem aí se identifica?
eu me afundava, eu buscava dar conta de tudo sozinha, então eu não sabia pedir ajuda. Esse aqui vem muito, eu não sei se vocês sabem, mas às vezes eu comento aqui, eu sofri abuso quando eu era criança, então a imagem do masculino era uma rejeição que eu tinha muito grande. Ao mesmo tempo que eu tinha namorados, eu nunca aceitava esse masculino de verdade. Então eu tinha que ser um machinho, eu tinha que dar conta de tudo sozinha, sabe? E aí nunca houve não havia relacionamento de verdade. Por quê? Porque eu estava fechada para receber esse masculino. Mas eu buscava dar conta de tudo, porque eu me sentia insegura e eu não confiava nesse masculino. Então, eu achava que eu tinha que resolver tudo sozinha. Me afundava do trabalho para não me ouvir. Então, eu me distraía, celular, eu me distraía em 500 coisas aleatórias, mas para me manter ocupada, para que eu não ouvisse, porque a minha mente ela era tão bagunçada, tão bagunçada, tão bagunçada, que ficar em silêncio, ficar quietinha, ficar sozinha era aterrorizante, porque os meus pensamentos, eles não eram saudáveis, eles não me faziam bem. Até pensamentos suicidas passava pela minha cabeça, entende? Porque eu não, a situação era conflitante. Então, as vozinhas que batiam aqui dentro de mim, elas eram destrutivas. Elas eram muito destrutivas. Eu não sabia, eu criticava e culpava as pessoas ao meu redor. Eu não sabia pedir ajuda, né? Eu não sabia como resolver e eu não sabia como pedir ajuda. Eu me sentia abandonada. Consegue compreender que se eu não estou aceitando as pessoas ao meu redor, eu estou me fechando numa bolha. E aí, como eu estou fechada nessa bolha, eu me sinto abandonada. Eu me sentia rejeitada. Só que as pessoas ao meu redor faziam de tudo para tentar me agradar. Só que se nem eu sabia o que me agradava, como é que as pessoas ao meu redor iriam me agradar? Perceba isso. E aí eu sentia que ninguém me entendia, que a vida estava contra mim, que tudo dava errado. Então eu estava sempre reagindo, sabe? Sempre eu estava com eu brinco que eu vivia com uma espada na mão, sabe? Para quem chegasse perto eu espetar. Então por quê? Porque eu tinha muito medo, eu tinha muita insegurança e eu achava que a vida era muito difícil. Vocês têm alguma de vocês tem esse tipo de sentimento? Como é que está? A Thaís está chegando aqui agora. A Elisana, a Márcia, a Rita já trabalha comigo, já faz a mentoria comigo. Como é que era? Rita, você está ouvindo ou está só de. Como é que era essa questão para vocês? Deixa eu ver se tem alguém que consegue abrir aqui. Oi, meu amor. A Rita, quando chegou para cá, ela tinha algumas dificuldades. Como é que era, Rita? Algumas? Várias. Vi, conta pra gente. Que é bom porque é Olha, gostoso ver que é real, que tem mudança, que dá certo, que com o tempo a gente consegue construir essa fortaleza interior. Então, conta você, como foi? olha, eu tinha vários bloqueios, né? Apesar de não ter sofrido nenhum tipo de abuso nesta vida, né? Porque a gente não sabe o que ficou lá atrás, nas memórias, eu tinha muito bloqueio, eu me entregava muito a outra pessoa a ponto de me anular, não saber o que eu gostava de verdade, aquilo que a Pri acabou de falar. Deixar a outra pessoa decidir que comida você vai querer, sabe? Não é o que eu queria. Qualquer uma, qualquer coisa serve. O que você Entendeu? escolher. E quando eu comecei a fazer o desafio das deusas, né? Entrei nas deusas a brilhar, muita coisa mudou, transformou. Eu comecei a colocar em pauta aquilo que eu realmente sentia, aquilo que eu realmente queria, deixar fluir naturalmente, né? Principalmente a questão da minha criatividade, do que eu quero agora para mim, qual é o passo que eu vou seguir. Será que o que eu estou fazendo hoje está realmente me satisfazendo, me agradando, me deixando feliz? E aí eu fui descobrindo tudo isso com a Pri, com os acessos que a gente foi
fazendo, né? Com os trabalhos que ela fez comigo. E tem um que eu jamais vou esquecer, que eu vou ser eternamente grata à Priscila, que foi a libertação entre eu e meus pais, né? Esse foi o maior de todos, porque assim, eu era muito presa, né? Meus pais faleceram, minha mãe vai fazer 6 anos, 6, meu pai 4. E eu era filha caçula, sou filha caçula, né, na verdade. E eu tinha um vínculo muito grande com eles, e toda vez que eu falava neles, eu chorava, eu não conseguia, alguma coisa me abafava, me sufocava, me prendia, e eu chorava, e sentia aquela saudade, aquela dor terrível. E aí a Pri fez um exercício comigo que me libertou, e hoje eu consigo falar dos meus pais com amor, com gratidão, sabe? Com aquela saudade, claro, né? Mas com leveza, né? E Era antes eu não tinha, pesado. era pesado, doía para mim, né? Doía muito, gente. Vocês não têm ideia do que era falar dos meus pais, a ponto de me sufocar. Parecia que estava me esmagando, sabe? E eu fiz o exercício com ela, e eu nem precisei fazer os 21 dias, de tão forte que foi, né? No segundo dia, eu já me senti liberta, já me senti feliz, sabe? Grata e honrada, porque eu comecei a honrar eles de verdade, dizer para eles que eu estava bem, que eu podia continuar meu caminho sem que eles estivessem aqui comigo, sofrendo também de alguma forma, porque o fato de eu não crescer, o fato de eu chorar, ficar triste, sentir aquela dor, pesava para eles também, porque eles não se sentiam confortáveis de ir embora, né? Para viver aquilo que eles têm que viver agora, continuando na missão deles, né? E aí, a partir daí, tudo começou a fluir na minha vida, tudo, sabe? As portas começaram a ser desbloqueadas. Eu estou num caminho de descobertas agora, aprendendo constantemente. Não é aquilo que eu ainda desejo, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir, porque eu venho aplicando aquilo que a Pri fala, que a Pri coloca. Eu posso aqui não estar participando todas as semanas com vocês, não aparecer aqui, mas eu aplico, né? Do meu jeitinho, ela fala uma vez só e eu já vou fazendo da minha forma, do jeito que dá. Né? Eu até falei para ela, Pri, eu tô doida para fazer o desafio, só que eu não tô conseguindo. Mas no meu momento eu vou fazer, nem que eu tenha que voltar e fazer sozinha. O Sim, importante é fazer, né? E é o que a Pri sempre ensina a gente. Faça, não precisa fazer no mesmo tempo que eu estou fazendo, mas faça no momento que você acha oportuno para você. Não deixe de fazer. Faça, em algum momento você encontra. Então, assim, hoje, às vezes, eu não consigo escrever todos os dias no meu caderno da gratidão, mas eu vou mentalizando, eu vou falando, eu vou fazendo meditações onde eu vou fazendo as gratidões, sabe? Eu sei que é importante escrever, porque o falar, o meditar e o escrever potencializa muito mais, sim. né? Mas, então, quando eu tô com um caderno na mão, aí eu começo a fazer. Mas enquanto não dá tempo por conta da correria, eu vou mentalizando, eu vou falando. Às vezes eu moro na serra, eu desço com os meus filhos para a escola, eu vou falando, eles até sabem. Vida me surpreenda, né, mamãe? Isso, é isso aí. Gratidão, gratidão, Deus, pela serra, pelo céu, pelo sol, né? Então a gente vai agradecendo a tudo que a gente tem, até as coisas mais simples, que é o ar da gente, né? Que a gente Ar respira, que a gente porque respira. é muito importante. É isso, essa mulher aí, ela faz diferença na vida da gente, viu? Se vocês fizerem certinho, vocês vão ter a Ai, vida formada também. vou fazer a brincadeira aqui. A Rita não faz mais, mas ela já é deusa, tá? Ela tem técnica e ferramenta, tem um combo de ferramenta especial lá. Ela tem um combo de ferramentas só para explicar. Tem o UFA Destravei, tem agora o desafio Transforme-se Deusa. São desafios, tá? Que são UFA, são 30 dias. Foi onde a Rita entrou. Era gratuito na época, o UFA, e a Rita fez. E aí ela seguiu o próximo passo, que foi entrar para a mentoria de deusas. Dentro da mentoria,
tem o UFA de bônus que pode refazer os ciclos. Por quê? Porque a gente está num estado de consciência. Então, aquela informação que a gente recebe, às vezes vem meio de solavanco, às vezes eu não estou tão aberta, faço meia boca. Então, às vezes, o primeiro ciclo você não faz naquela, né? Tipo, será que vai funcionar? Mas quem fez, a Rita foi uma das que fez certinho ali, certinho o ciclo do UFA, e ela entrou para as deusas porque ela sentiu um resultado muito, muito, muito grande. Só que dentro das deusas tem outras ferramentas que não estão no UFA e que não estão no Transforme-se Deusa, que aí são ferramentas exclusivas para a mentoria. Então, ela tem ferramentas, se ela tem que tomar uma decisão, ela sabe como escolher, guiada pelo coração dela. Hoje ela ouve a intuição dela. Como que é ouvir sua intuição agora, gata? Ai, Pri, eu estava falando outro dia para uma outra aluna sua, a Lau, né? Falou assim, ela falou, como que você sente? Como que vem para você? Eu falo, eu simplesmente deixo fluir, né? Às vezes vem num sonho, ou às vezes vem assim, paz. Simplesmente assim, é do nada, sabe? Então, eu preciso tomar alguma decisão, preciso saber o que que eu devo fazer, então eu vou deitar fazendo uma meditação, rezando, aí eu peço pro meu anjo da guarda, para os meus mentores, né? Tudo isso que a Pri ensinou pra gente, eu vou pedindo e aí eu durmo e vem, gente, vem, sabe? Aparece assim, não é em forma. Ela falou assim, aí, por exemplo, você pede para ver alguma coisa? Não, não é para manifestar alguma coisa na minha frente. Não, vem um insight, vem um Sabe? sentimento, assim, De, amor, é isso. pura, vai dar certo, fica tranquila. Às vezes vem uma vozinha do nada, lá do além, fica de boa que vai dar tudo certo. E aí meu coração, que às vezes está ali desesperado, ele tranquiliza, sabe? Ele se acalma. Ele vem com uma serenidade, Serenidade. aquele Sai sufoco a que eu tava. euforia, né? Ele passa, ele diminui, aí eu falo, vai dar certo. Eu falo que é gostoso porque a gente sai desse estado do contraste, ou de estar muito triste, ou de estar muito feliz. A gente entra na serenidade. Essa palavra que a Rita trouxe. Porque quando a gente fica indo muito nos contrastes, e esse foi o meu maior desafio, porque eu sempre fui muito intensa. Então eu vivia a dor muito intensa e o prazer muito intenso. Então eu sempre fui para os dois polos assim, numa sabe? De me jogar, já que é para ter depressão, vamos lá para o fundo do poço. Já que é para melhorar, vamos lá para cima também. Aí daqui a pouco, e a vida tem os altos e baixos. E se eu não aprendo a equilibrar as minhas emoções, eu fico indo junto com a vida. Né? Agora, se eu começo a aprender a gerir as minhas emoções, tá? Já sei que tem esses ciclos, já sei que tudo passa. Como que eu vou me alinhando para não sofrer nos altos e baixos? Eu comemoro a parte alegre e a gente aprende nas deusas a comemorar as partes tristes também, porque a gente sabe pegar o aprendizado que vem ali. Qual é o obstáculo que eu preciso aprender para que na próxima vez eu não caia mais nesse mesmo buraco, né? Então isso é muito É, legal. A Elisana trazendo aqui, estou mudando bastante, evoluindo cada dia mais, fico na dúvida algumas vezes do que realmente eu quero ou gosto. Acompanhar a Pri há algum tempo e as dicas dela me ajudam muito, muito mesmo. Ai, linda, maravilhosa. A gente fez uma jornada juntas também, a Elisana. E é muito bom isso, a gente poder acessar esse espaço que as meninas falaram aqui. O que que eu gosto? O que que eu quero? E por que que eu comecei a falando ali um pouquinho sobre principalmente isso? Porque a gente foi silenciada. A gente foi silenciada. Esses 3 últimos dias eu estava observando bastante a Thalita, né? Minha filha, que tem 5 aninhos. E aí a gente vai para um espaço que a gente poda demais as crianças, né? Eu, graças a Deus, agora, como mãe, consigo ter a percepção de como eu cuidei do meu menino
que é mais velho, que tem 9 anos agora, que eu não estudava autoconhecimento durante a gestação dele, não me preparei para nada disso, inclusive tive a depressão pós-parto. Então, como isso reverberou no meu menino e como eu buscar o autoconhecimento me ajudou a ter outro tratamento com a minha filha. Ela consegue se expressar, ela consegue verbalizar. O meu menino não. Ele é fechado, mas por quê? Porque eu era fechada. E os nossos filhos refletem a nós. Então eu falo que assim, essa busca pelo autoconhecimento, ela é maravilhosa, por quê? Porque é que nem a Rita falou, ela liberou os pais, só que ela libera também quem? Os filhos. E isso é muito importante para a gente. A gente tem filhos. Eu, no meu ponto de vista, né, eu já estudava constelação, já recebia constelação, sabia, por exemplo, vou pegar no ponto ali do abuso, porque eu acho que tem muita gente que já sofreu e sofre e se esconde, né? Até porque quando eu tive alguns 3 anos atrás, eu tive um acesso de novo bem forte a esse espaço, que inclusive vou abrir para vocês. Eu cheguei a, para quem viveu um abuso, ele é real, ele aconteceu. Então, na minha cabeça, não adianta você falar que o abuso não existe, porque para mim, eu vivi, ele existe. E aí, como eu tenho uma filha mulher, e pelo campo sistêmico, a gente sabe que enquanto alguém não encerra esse ciclo continua. Alguém precisa dar um basta, entender este padrão para dar um basta. E quando eu descobri a gravidez da Thalita, por ser menina, isso me preocupou. Muito, 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 muito. Porque eu não queria que ela passasse pelas mesmas coisas que eu passei. E aí, eu entrei num ataque mesmo, né? Tive uma variação ali de humor muito grande, uma alteração. E esses fantasminhas vieram tomar conta de mim novamente. E eu ficava sem dormir, com medo que o meu marido estivesse abusando da minha filha. Pai, meu marido. Porque na minha cabeça, eu sofri abuso por um familiar. Então não tem essa de imagina, não vai fazer. Não tem como o meu subconsciente acreditar nisso. Tá fazendo sentido isso aqui? Então, olha o desafio, porque eu fui me afastando do meu marido, porque na minha mente lunática ali, por conta do abuso que eu vivi, que não tinha sido resolvido ainda, eu olhava e julgava que aquilo era capaz de acontecer, porque tem um padrão. Olha que coisa. Então, quando eu comecei aí eu resolvi o quê? Falei, não, agora eu vou a fundo, entendi que era um momento que eu estava pronta para liberar de verdade aquilo, porque eu sempre jogava essa sujeirinha para baixo do tapete, então eu ia olhando para outras feridas emocionais que me convinham, que fizeram muito bem, me fizeram crescer muito, mas aquela feridona, eu deixava ela quietinha lá. Falava, não, um dia vai chegar a hora de eu resolver isso. Um dia vai chegar essa hora de eu resolver isso, até que chegou. Então, enquanto a gente não cura, se perpetua para que alguém olhe, porque a vida não é do jeito que a gente vive. A vida, ela é para a gente desfrutar dela. É para que eu saiba que eu possa ter a apreciação pelo simples fato de respirar. E se eu não estou conseguindo me conectar com isso, é porque eu estou acreditando tanto nessa realidade física louca, externa do jeito que tá, que eu não estou acessando a minha essência. E aí, quando eu começo a abrir espaço, silenciar tudo que está acontecendo ao meu redor e mergulhar dentro de mim para me conhecer, para saber quem eu sou. E um pilar que eu bato muito é deusa, deusas a brilhar. Por que deusas a brilhar? Porque eu sou filha de Deus. Se eu sou filha de Deus, eu sou uma deusa. Se eu sou feita à semelhança de Deus, eu sou herdeira de tudo isso daqui. Eu não estou, às vezes, acessando a frequência para desfrutar. Então, peraí. Se tem gente desfrutando, por que que eu não posso? E esses foram os meus questionamentos, porque eu via pessoas desfrutando.
Aquele ali nasceu virado para a lua. Ah, a vida dele não tem problema. E eu ainda julgava, eu criticava e eu recriminava. E eu anulava que isso chegasse até mim. Porque quando a gente julga, a gente põe para longe, né? Significa que eu não quero aquilo. Entende? Então, o caminho da autodescoberta, de me conhecer, foi permitindo o quê? Um melhor relacionamento com os meus filhos, um melhor relacionamento com o meu marido, a minha transição de carreira, me assumir como terapeuta, porque aquele lá que eu me afundava no trabalho era no banco. Era no banco. Eu fazia, eu gostava, com certeza, eu aprendi a ser grata, porque dali vinha o meu sustento, e eu aprendi a gostar e ser a mais foda no que eu fazia. Porque eu desenvolvi esse olhar. Só que a partir daquele espaço, a grana que eu ganhava fazendo aquilo me permitiu investir em quem? Em mim. Ah, você vai fazer uma MBA de gerenciamento de pessoas? Não, eu vou me conhecer. Eu vou pagar terapia, eu vou investir em mim, eu quero saber quem eu sou. Quero saber o que me motiva. Quero saber o que me dá tesão. Quero saber o que faz sentido para minha vida. Quero saber se a hora que eu fechar os meus olhos à noite, eu durmo com a consciência tranquila, sem preocupação. Eu sei que eu tenho a meta para bater, porque no banco eu tinha a meta para bater todo dia, né? Todo mês trocava as metas. Mas eu queria ir dormir tranquila, leve, feliz. Enquanto os meus colegas estavam muitos, vocês sabem que a vida de bancário, muitos, o plano de saúde é bem bom, porque você usa bastante, né? Então, viver sob pressão requer maturidade e conhecimento interno. Quando eu sei o que me motiva, quando eu sei o que me inspira, permite que eu me desenvolva. Sou triste realidade, somos semelhanças de Deus e não desfrutamos desse mundo maravilhoso. E muito por conta do que a gente ouviu, que a vida é difícil, que dinheiro não dá em árvore, que trabalhar tem que ser sofrido. Hoje o meu trabalho é estar aqui com vocês. Esse é o meu trabalho. O meu trabalho é ver deusa como a Rita, como a Elisana, como a Márcia, como a Thaís, acessando esse espaço de consciência. A Rita é que ela fechou ali, mas ela descobriu o macramê, foi para uma atividade para a conexão dela, se desenvolveu super no macramê, faz umas mandalas maravilhosas. Agora foi para o marketing digital, o macramê, fala das suas mandalas maravilhosas. Acessou um espaço de criatividade que ela nem sabia que ela tinha, né? Você sabia que você era tão criativa desse jeito? Você vai sair de... Você está desligada. Eu não sei se você está falando aqui, mas seu áudio está desligado. Ai, eu sabia que existia alguma criatividade dentro de mim, mas eu não sabia qual era, né? Eu sempre fui muito ligada à arte, né? Tanto é que eu falo extremamente bem, mas olha aqui essa aqui, ó. Olha isso, gente. Olha isso. Olha a perfeição. Olha a perfeição. E Então, essa é uma terapia para mim também, né? É uma maneira de deixar embora alguma coisa. e foi um dos desafios lá do UFA, descobrir o que Foi, você gosta, né? Você foi. viu que linda? Nos desafios de pegar. Gente, só para contar para vocês, hoje eu recebi a Cíntia aqui, a gente fez um processo presencial, que agora a Pri está, uau, atuando presencialmente com as minhas vivências. E aí a Cíntia esteve aqui em casa hoje, eu estava comentando justamente isso com ela, né? Que depois que eu saí do banco, eu tive a oportunidade de poder olhar para coisas que eu não olhava. Então, por exemplo, ela, a nenê que chega que horas da escola, como que é isso? Quando eu trabalhava no banco, a minha rotina era acordar, fazia o caderno da gratidão, fazia as coisas, mas eu corria socar, socar, olha a palavra, socar a criança dentro do carro para entregar na escola, para bater o ponto. Eu enfiava a TT na boca de cada um, assim, ó, tava aí. Botava a roupa e saía correndo. Aqui, depois que eu saí do banco e tô só com as terapias, escolhi viver isso, escolhi deixar
a vida daquele jeito para trás. É incrível, porque teve dia da gente sair da escola dela e a gente tá passando na rua e tá um calorzão, 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 e tem alguém lavando a calçada. E eu pegar o celular, pegar as coisas e falar assim, moço, dá um banho de chuva na gente, dá um banho de mangueira. E a gente toma banho de mangueira no meio da rua, livre de julgamento. Tá fazendo sentido? Sabe? De você perder a vergonha, de você falar, cara, porque a gente tem as crianças ao nosso redor e as crianças trazem muito aprendizado. E por que que elas nos irritam tanto? Porque a gente vê nelas como a vida é fácil e a gente se colocou num espaço de vida difícil. E aí a gente fica irritado, porque como que pode ser tão simples assim? Entende? Eles se divertem com muito pouco. E a gente, para tapar as nossas dores emocionais, para silenciar essa dor que a gente tem, a gente fica buscando fora. A gente não se reconhece, a gente não se valoriza, a gente não acessa o nosso espaço de poder criativo, de amor, porque Deus é amor, Deus é plenitude, Deus é abundância, Deus é prosperidade. Só que eu preciso ativar a minha identidade de deusa. Essa é a bandeira que eu defendo. Eu preciso ativar a minha identidade de deusa. Por exemplo, eu ativei por muito tempo a minha identidade de bancária. Então, eu ia comer, eu ia num restaurante, eu ia comprar um sapato, todo e qualquer lugar que eu fosse, era com a minha cabeça de bancária, buscando abrir a conta da loja, abrir a conta daquela empresa. Tá fazendo sentido isso aqui? Então, o meu olhar era, a minha identidade era de bancária, de gerente, para fazer negócio. Então, todo e qualquer lugar, era só isso o que eu enxergava. E para ser bancária, para ser gerente, para bater as metas no nível que eu batia, o meu olhar era totalmente só banco. Sabe? O foco ali, eu via a oportunidade, eu via negócio onde ninguém enxergava. Mas porque eu me treinei para isso. Porque eu quis ser a melhor do Brasil nisso. Entendeu? Então, foquei e fui aprender o que era necessário para chegar naquele estado que eu cheguei. Só que eu foquei tanto ali naquela identidade como bancária que eu esqueci a identidade mãe, que eu esqueci a identidade esposa, que eu esqueci a identidade amiga, que eu esqueci as outras identidades, os outros personagens que eu tenho. Só que o personagem bancário me exigia garra, determinação, resiliência. Então, eu desenvolvi competências, qualidades muito boas para alcançar aqueles resultados. Mas me desconectei muito da minha essência. Tá fazendo sentido? E aí, o que que acontece? Na identidade de deusa, quando você ativa a identidade de deusa, tem comportamentos que fazem parte dessa identidade de deusa. Confiar no Criador, saber desenvolver a fé, desenvolver a gratidão, desenvolver o amor próprio, desenvolver a compaixão, desenvolver o perdão, desenvolver o auto-perdão. Tá fazendo sentido? São características que uma deusa, que é filha de Deus, que ativou essa identidade, tem dentro dela. A coragem, a autoestima, a segurança interior, mas não no externo. Por quê? Porque eu sei que eu sou filha do Criador. E quanto mais eu me coloco dentro deste caminho, dentro desta forma, vamos dizer assim, dessa identidade, eu vou verificando os meus pensamentos, se eles estão em alinhamento. Lembra que eu contei que a minha mente eu não conseguia silenciar, ficar quieta, porque ela tem que desenvolver, a gente tem que desenvolver. E você sabe o que é o mais engraçado, Márcia? Eu vou te falar. Sabe o que é o pior? O pior, de verdade? Tudo isso já é teu. Você nasceu com tudo isso. A questão é, vamos trazer essa garrafinha aqui.
Tudo isso, compaixão, amor, serenidade, plenitude, paz, gratidão, bondade, abundância, tudo isso é natural seu, é como você nasceu. Qual que é a questão? As cascas que você foi colocando para agradar aos outros, para se enquadrar no ambiente que você silenciou tudo isso e você não acessa. Por isso que não é tão difícil assim, requer dedicação, mas é você colocar o que já é teu em essência para fora. É você arrancar essas casquinhas. Fez sentido aqui o exemplo que eu fiz da garrafinha? É você tirar essas casquinhas, entende? Você vai tirar essas coisas, por quê? Por que que às vezes você não é, você critica alguém? Você precisa disso? Porque você se sente desconectada do teu pai. Filha que é filha, filha que é filha, você pede uma coisa. Eu tenho filhos. A gente sabe que se um filho pede uma coisa pra gente, a gente faz as tripas corações para fazer, realizar aquilo. A gente que é mãe, se vira. A gente que é pai, se vira. Por que que Deus não faz? Porque eu não tenho disciplina, porque eu não tenho constância, porque eu duvido dele e eu quero fazer sozinha. As deusinhas sabem que muitas das aulas eu brinco, né? Eu falo, a gente vai lá carpir um lote, sendo que o nosso lugar é de princesa. Nossa, Pri, o que você falou agora, cara, acontece comigo todo dia, porque eu aprendi isso com você, né? Lá no, principalmente no grupo lá do Saint Germain, né? E quando você descobriu isso e passou pra gente e começou a mostrar pra gente que nós não éramos somente mãe, somente esposa, somente advogada, somente empreendedora, que nós somos Deus. Cara, todo dia ele me atende. Todo dia eu peço algo, agradeço e agradeço por aquilo que eu não tenho. Agradeço como se já tivesse recebido. Olha o Exato. segredo. Olha o É. segredo. E ele me concede, sabe, assim, são, são coisas pequenas, gente. Não é, eu não estou falando aqui de dinheiro, não estou falando de bens materiais, não, eu estou falando de coisas que às vezes acontecem com a gente que a gente não sabe como resolver. E eu peço para ele orientação, peço para ele ajuda, agradeço como se já tivesse acontecido aquilo na minha vida e acontece. Acontece, assim, eu acho que é por isso que as portas estão se abrindo cada vez mais, porque eu entendi que eu sou Deus e por eu ser Deus, por ele viver dentro de mim, ele não vai me deixar sem. Ele está ali para me atender, porque ele não quer que nenhum filho dele sofra, né? E é o que eu tento levar isso para os meus filhos também. E você sabe que depois que eu comecei a fazer tudo isso, as coisas não, 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 não foi só até mim, ela se estendeu e atingiu meu marido. Hoje, a gente está numa vibe tão legal de eu estou empreendendo digital, aprendendo cada vez mais, e aí se estendeu para o café. O pai dele tinha um moinho antigo de café, estava lá parado, ele perguntou, porque ele começou a gostar de café, degustar, aí comprou uma saca de café, 5 quilos, né? E aí começou a fazer, e a gente começou a divulgar para os vizinhos, e os vizinhos começaram a pedir. E semana que vem, ó, sábado agora, a gente tem um evento aqui no clube, no Chá de Maio, e vamos expor lá o nosso café, vai levar a máquina de moinho, vai oferecer café para as mulheres que estiverem lá no Chá de Maio. Aí surgiu, vai ter festa junina, meu marido é maçom, né? Da maçonaria, convidaram ele para fazer a barraca do café expresso, então a gente vai colocar uma barraca. Então, aí o dinheiro, ele acaba sendo uma consequência, Consequência. entendeu? Porque a gente se conectou, né? Eu digo a gente, mais eu, claro, mas eu acabo elevando isso para ele, levando para ele, porque às vezes ele fala assim, Rita, todo mundo elogia você, o seu jeito de ser, a forma que você fala, né? Todo mundo fala muito bem de você. E quando tá algum perrengue, ele fala, faz lá.
faz lá aquilo que você sabe fazer, vai lá fazer suas orações. Não que ele não seja, mas ele por ele ser homem, ele é mais cético, né. Sim. Ainda mais que ele é da exatas, Mas eu posso te interromper e te contar um segredo? pode. Eu estudo muito Hélio Couto, né? E um dos livros sugeridos pelo Hélio Couto, eu parei de ler quando eu li a frase de que o processo de despertar é muito mais fácil para os homens. Nossa! A cocriação é muito mais fácil para os homens, porque eles são o masculino. Esse poder é natural deles de criação, porque eles têm a força para trazer do sustento, entendeu? Eles são os provedores. Mas, Sim. entende? Só que a gente tomou posse de tudo, né? Então a gente. Então vamos lá. Vamos nós, mulherada, vamos a gente. Mas eu, assim, quando eu comecei a ler aquele livro que falava isso, eu falei assim, eu sentei do lado do meu marido e falei, amor, você não quer vir estudar no meu lugar, não? Você não quer vir você estudar? Por quê? Porque aqui no livro tá falando que você é bem mais rápido que eu, ó. Você é bem mais rápido. Porque a gente tem essa mente que não para. A gente tem a visão 360 por ser mãe. Eles têm foco. É. A gente luta para ter o foco. Eles têm o foco naturalmente. É uma característica do homem. Ele tem o foco naturalmente. A gente, para se manter focada, requer mais esforço, requer mais energia, porque a gente tem essa visão do todo. Então, a gente consegue ter a atenção para várias coisas ao mesmo tempo, que é bom, maravilhoso, porque a gente, né, proteção, cuida da cria, dá conta de várias coisas ao mesmo tempo, mas eles, se você pede para fazer duas coisas, eles não conseguem. É, não consegue. Porque eles têm o foco, ou faz uma, não, mas você pediu para fazer essa primeiro. Eles terminam essa para depois fazer a segunda. A gente sai catando uma coisa aqui, outra ali, pendura na cabeça, amarra nas costas e sai fazendo tudo. Eles não, entendeu? Então, eles têm a capacidade de cocriação, de manifestação é maior nos homens. Fica a Forte. dica. Fica a dica aí, ó, pro maridão. Mas é muito o que você falou, se estende para tudo e para todos. Porque quando a gente está bem, vou trazer aquele exemplo simples, simples, simples. Eu não sei se vocês já andaram de avião, mas a primeira coisa que fala, que a aeromoça fala, é: se acontecer alguma coisa e cair as máscaras, é primeiro em você, para depois você cuidar do outro. Porque se te faltar o oxigênio, você não vai conseguir cuidar de ninguém. Então você primeiro coloca a sua máscara para que depois você possa cuidar dos outros. Então, o autocuidado, a gente que é mãe, que acumula o cargo de, né, o cargo de mãe, o cargo de tudo isso, às vezes a gente quer cuidar de uma amiga, às vezes a gente quer cuidar das pessoas ao nosso redor, mas para que a gente possa, não tem como eu te dar. Se você me pedir água, tem um restinho aqui, ó. Com essa garrafa vazia, eu não consigo te oferecer muita coisa. Então, eu preciso acessar a minha fonte. Quando eu acesso a minha fonte de tudo que há de melhor, eu consigo transbordar, que nem, sabe, as fontes, a fonte mesmo de água, a fonte ela transborda. Por quê? Porque ela tira essas cascas. Então, você vai tirando casca por casca, dia por dia, vai tirando um pouquinho e você começa a experienciar. E aí, que nem a Rita falou, o marido já sabe até que funciona, né? Então já pede para ela. Por quê? Porque você começa a compreender de verdade como que esse esquema funciona. Então, de eu trabalhar a gratidão, de eu trabalhar a compaixão, de eu fazer pelo próximo, mas de eu fazer primeiro por mim. E aí a gente começa a entrar nesse espaço de consciência que produz os resultados que eu quero. Então, eu coloco a direção e eu sigo naquele propósito maior. Então, ativar a identidade de deusa traz tudo isso junto. A inteligência emocional, o carinho, o cuidado, o respeito, a compaixão, entender que as outras pessoas têm o tempo delas, a aceitação. A aceitação é primordial, auto-perdão. Auto-perdão é essencial também na nossa jornada, que a gente começa a se perdoar pelas nossas escolhas anteriores. E aí a gente começa a o quê? Soltar toda essa nhaca,
todo esse peso que a gente carregou por tanto tempo para se encaixar no quadradinho dos outros. E como eu tinha começado a falar da Thalita, né, que foi onde a gente foi indo, o que que acontece? Os nossos pais, as pessoas que vieram antes, se você for olhar, nunca teve tanto acesso à informação quanto a gente está tendo agora. Então, para eles, eles tiveram realmente que desbravar na foice, na faca, muita coisa. Então, a vida deles realmente foi mais difícil. Mas não significa que a gente precise continuar dessa maneira. Realmente já existe facilidade, realmente já existe muita praticidade. Se a gente for ver o simples fato da energia elétrica, coisa que a minha avó, quando era criança, não tinha, né? Minha avó não tinha água encanada, minha avó não tinha energia elétrica. Então, a facilidade, ela realmente está disponível para nós, mas requer que eu escolha a facilidade ao invés da dificuldade. Requer que eu pare de carpir o lote para mostrar serviço e esteja na minha posição de princesa. E o que é estar na posição de princesa? Na posição de deusa? É saber que o universo, ele dá um jeito das coisas se encaixarem. Se aquilo é meu, chega para mim. Se aquilo é meu de verdade, se eu tenho um desejo genuíno daquilo, as coisas vão começar, as oportunidades e os eventos começam a se entrelaçar. A gente começa a usar o nosso poder mental criativo que a gente tem em tanta abundância, porque essa realidade física, como a gente enxerga aqui fora, ela já foi um pensamento um dia. Se eu penso no problema, eu crio o problema. Se eu penso na solução, eu crio a solução. São dois pontos de vista. Se eu escolho olhar para a dificuldade, eu estou criando mais dificuldade. Querendo ou não, tudo que se projeta no meu mental vem para o material. A minha realidade material, ela é resultado da minha projeção mental. Então, o que está dentro da minha cabecinha, se ela está bagunçada, eu preciso olhar com toda a amorosidade para mim. Por quê? Porque esta bagunça interna reflete na minha bagunça externa. Então, eu faço a faxina aqui dentro, e vou alinhando isso para que aqui fora se altere. E não adianta eu tentar mudar aqui fora, porque aqui é um resultado. Esse momento já foi. Isso aqui o que a gente vive agora é um passado. Eu não sei se eu consegui trazer para vocês. A realidade que eu vivo hoje, ela é um passado. Ela já foi desenhada, projetada na maneira como eu pensava, agia e sentia antes. E aí eu vivo o resultado aqui. Fez sentido aqui? Meninas? É reflexo das ações antigas, exatamente. Por isso que demora um tempinho de ajuste até a gente trazer esse alinhamento para a gente ter consciência. Por isso que fala assim, eu comecei a fazer faz 2 dias e não deu resultado. Calma, bem, você está ainda revivendo as impressões de como você pensava antes. Então, você está mudando, né? Logo, aí tá na fila da impressora. Eu brinco que tá na fila da impressora. Já já você vai começar a imprimir, vai começar a imprimir. A impressora está lotada dos seus pensamentos negativos. A impressora está lotada dos seus monstrinhos. Já já começa a imprimir as coisas boas que você começou a pensar sobre si mesma, sobre os outros, sobre as coisas que você quer, os seus planos, as suas metas, né? As suas cocriações, o seu bem-estar. Então, vale muito a pena. Eu vou encerrar a gravação aqui para a gente ficar confortável. Gratidão. Peraí que eu já volto. Não vou fechar o Zoom, tá? Só vou encerrar a gravação. Aí.